Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês que fazem parte desta família e para todos os vossos familiares. Me chamo Carlos Gomes, aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Eu quero trazer uma pequena saudação falando sobre a escatologia consumada. E o tema dessa mensagem nascemos no contexto depois do juízo final. Esse é o tema da mensagem. Nascemos no contexto depois do juízo final. Meus irmãos, antes de eu ler o texto, a geração que estava vivendo e viveram dentro do contexto do juízo final, da segunda vinda de Cristo, onde eles estavam, o dia do Senhor estava próximo, né? Onde o julgamento, né, iria acontecer, foi exatamente para aquela geração contemporânea de Jesus. Então, eles viveram a promessa de novos céus e nova terra. Foram eles que estavam no aguardo dessa promessa, falada pelo apóstolo Pedro. Então, o juízo final, hoje, para nós, preteristas completos, o juízo final é visto como um momento em que o Criador julgou. Ele não vai julgar, ele julgou uma geração má, corrupta e perversa. Uma geração que matava os santos, que matava os profetas, os enviados, e essa mesma geração que matou o Messias. Então, meus irmãos, essa mesma geração foi a geração que matou o descendente que era Cristo. O descendente onde a lei e os profetas falavam a respeito dele. Então, meus irmãos, a vinda de Cristo que aconteceu no ano 70 DC não se referia, né, entendeu? O fim do mundo cosmo, do planeta global, o fim da humanidade. De maneira nenhuma. Essa interpretação foi errada e ainda é errada pelos futuristas. Respeito o entendimento deles, mas eles estão completamente equivocados. Então nós já nascemos em uma nova terra, em um novo céu, entendeu? Não era no sentido literal, mas espiritual, uma nova aliança. Enquanto que eles aguardavam, esperavam a segunda vinda, né, de Cristo, nós já nascemos dentro de um contexto que tudo já está consumado, tudo feito. Então veja, em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 13, olha o que Pedro fala na sua carta, ele escrevendo ali para os irmãos que estavam ali dispersos, ali no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e em Bitínia. Veja, estrangeiros dispersos. Olha o que Pedro escreveu aqui no versículo 13, eu vou ler só um versículo só e já basta. Veja bem, 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 13, que diz assim: esse nós aqui era Pedro se incluindo. Pedro fazia parte daquela geração contemporânea de Jesus, uma geração que aguardava a promessa, uma geração que aguardava o juízo, a segunda vinda de Cristo. Aí Pedro diz, nós, ele lá, esse nós não se refere para nós hoje, no século 21, mas esse nós se incluía aquela geração que Pedro viveu, que Pedro vivenciou. Nós, porém, segundo a sua promessa, veja que existia uma promessa para eles, para nós não existe mais promessa para se cumprir, tudo se cumpriu.
neles, lá naquele século. Então, ó, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos, eles estavam esperando, novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, meus irmãos, isso aqui não se aplica para nossos dias, futurizar isso para um dia que vai acontecer ainda. A escatologia é de fatos consumado. Essa fala, essa fala foi exclusivamente de Pedro para aqueles irmãos que estavam dispersos. Isso não se aplica para nossos dias. Então, o grande dia do Senhor, o juízo final, o julgamento final, o dia do juízo, ou o dia do Senhor, foi totalmente para aquela geração. E era inevitável isso não acontecer. Era inevitável eles não passarem pelo juízo final. Veja, em Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 17, olha o que foi revelado ao apóstolo João. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 6, versículo 17, diz assim, ó. Era inevitável. Vamos lá? Versículo 17. Apocalipse, capítulo 6, versículo 17. João recebeu a revelação e escreveu às 7 igrejas da Ásia Menor, que não existe mais. Nem tampouco os irmãos de Bitínia, da Capadócia, né, da Ásia, do Ponto, aqueles irmãos que estavam dispersos, né? Eles também não existem mais. Então tudo isso eram para eles, foi escrito para eles. Olha, versículo 17, Apocalipse, capítulo 6, versículo 17, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode subsistir? Então quem era que poderia subsistir, resistir o grande dia da ira que veio contra aquela geração? Então isso se aplicava para aqueles dias, e isso se cumpriu com a queda e a destruição do templo pelo general Tito Flávio Vespasiano no ano 70 DC. Então, o juízo final, o dia do Senhor, como para nós está escrito o dia do Senhor, nessa Bíblia aportuguesada, na língua portuguesa, se referia a um evento escatológico, onde aconteceu, não é que vai acontecer, onde aconteceu o julgamento. Então, o juízo final não é um evento futuro para os nossos dias. O juízo final foi um evento para aqueles dias que ficou no passado. Então, a justificação foi e é a justiça, ou seja, a justiça foi e é a justificação do que o soberano eterno fez em Cristo. Então, meus irmãos, essa fala do apóstolo Pedro aqui, voltando aqui, essa fala do apóstolo Pedro não se aplicava para nós e nem se aplica. Isso é descontextualizar o texto. Quando ele diz aqui, nós, porém, segundo a sua promessa, eles lá, nós era eles. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A justiça foi e é a justificação do que o soberano eterno fez em Cristo. É essa palavra que eu quero deixar para todos vocês. Entendeu? A escatologia é de fatos consumado. Bom fim de semana para todos vocês e até a próxima semana, até a próxima segunda, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Saudações de paz.